Olá, amigos! Estamos aqui nesse podcast de hoje. Você que nos acompanha, você que nos assiste, vai ser um bate-papo aqui, como se fosse aí uma sala da sua casa, como fosse o quintal da sua casa. E como nós estamos no Amazonas e na Amazônia, aqui o ambiente é bem verde e é sobre esse tema de clima, meio ambiente, que nós vamos tratar. É uma pauta muito cara aqui para nós do Amazonas e Amazônia. E nada melhor do que receber aqui no nossa capital Manaus, o secretário nacional do Meio Ambiente, urbano de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente, nosso querido ilustre visitante, Adalberto Maluf. E eu tenho uma certeza que, como o povo manauara e amazonense recebe todos de braços abertos, nosso amigo secretário se sinta abraçado pelo nosso povo manauara, nosso povo amazonense, um povo tão acolhedor, um povo tão respeitador, um povo diferenciado, assim como o senhor é uma pessoa também com muito conhecimento diferenciado, que vai poder, nesse bate-papo aqui, junto aqui com o Maurílio, que também é uma pessoa que milita nessa causa, né, para poder nós informarmos e trazer novidades. O senhor que tem ajudado muito a criar projetos, criar documentos, decretos, ajudado dentro do governo federal nessa pauta tão importante que o mundo todo comenta. Muito obrigado aqui pela sua aceitação por esse convite, a qual nós agradecemos aqui por essa participação. Eu que agradeço, deputado João Luiz, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Maurílio, né, aqui em Manaus, uma cidade que eu gosto muito, já vim muitas vezes para Manaus, né, especialmente na minha vida profissional anterior, mas agora aqui pelo Ministério, um dia muito importante. Amanhã a gente começa os debates do G20, os debates oficiais do Grupo de Meio Ambiente e Clima do G20. Eu coordeno a parte de gestão de resíduos e economia circular. A gente vai ter também o debate sobre pagamentos por serviços ambientais. Então, é uma oportunidade muito grande que nós, como brasileiros, temos de trazer as pautas do mundo em desenvolvimento, as pautas que lidam não só com a questão ambiental, mas com a questão social, da redução da desigualdade, geração de oportunidades, empregos, e fazer esse debate com os países do G20 aqui em Manaus. A gente sabe que o mundo olha muito para o Brasil na temática ambiental e pensa na floresta de pé, né, nos benefícios da bioeconomia dessa floresta, mas obviamente a gente tem que lidar também com as políticas públicas para fazer com que os quase 30 milhões de amazônidas que vivem, né, aqui, e se somar todos os outros países da América do Sul ainda, possam se desenvolver, né, ter um bem-estar social cada vez melhor, ao mesmo tempo que a gente consegue preservar o meio ambiente, criar oportunidades na bioeconomia, na floresta de pé, na biodiversidade, entre tantos outros temas. Eu sei que o senhor tem um vasto conhecimento sobre cidade inteligente. Nós, na Assembleia, aprovamos uma frente parlamentar de cidade inteligente e a frente parlamentar, ela troca muito figurinha exatamente com a secretaria a qual o senhor coordena, né, sobre essa evolução de cidades inteligentes. Eu vejo, visitando muitos estados brasileiros e países, que esse é o caminho que todos vão ter que se adaptar e prosseguir. Mas antes, eu aqui o Maurílio, para poder dar as boas-vindas ao nosso secretário, Maurílio, eu quero agradecer ao Maurílio, secretário que intermediou esse encontro, uma pessoa jovem, mas bem dinâmica, com um pensamento bem diferenciado, que tem nos ajudado muito à frente dessa frente parlamentar de cidade inteligente. Boa noite a todos. Muito obrigado, deputado João Luiz, pela oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast, né? Como o senhor falou, né, é uma frente parlamentar de cidades inteligentes e sustentáveis, então ela é uma frente muito transversal. Há muitas temáticas, né, que envolvem desde gestão de resíduos, logística reversa, pagamentos por serviços ambientais, ou seja, uma frente muito dinâmica
E é como o deputado falou, né? A gente precisa desse dinamismo para dialogar com as instituições, né? Então, a gente quer agradecer muito a sua contribuição de estar hoje aqui participando com a gente desse podcast, que nada mais é do que o pontapé inicial, né, deputado? É um precursor, na verdade, desse trabalho que está sendo feito aqui no estado do Amazonas. É um trabalho pioneiro, sabe, secretário? Então, quero parabenizar também ao deputado João Luiz por todo o cuidado que ele tem com essa pauta ambiental, e acredito que vai ser um debate muito interessante e importante hoje aqui, para que a gente consiga consolidar o objetivo de tudo. Secretário, eu tenho uma certeza absoluta, nesse bate-papo aqui, tá vindo o Amazonas na minha cabeça. Eu conheço os 62 municípios, conheço as comunidades, já visitei o Amazonas por ano, eu visito 2 vezes todos os estados, todos os municípios. E fazer esse trabalho no Amazonas tem que ter muita força de vontade pelo que é o Amazonas. É um estado-país, com as suas dimensões muito grandes e com a sua logística muito difícil. E quando se trata de resíduos sólidos, nós podemos perceber que esse é um tema não só para Manaus, mas é um tema também para os municípios. Porque, por exemplo, nós temos, por falta desse tratamento de resíduos sólidos em muitos municípios, nós temos a intervenção nos pousos e decolagens das aeronaves, devido, muitas das vezes, os resíduos estar próximo e causando a insegurança à aviação. Isso é um trabalho que vamos poder dialogar muito, porque nós queremos ver a logística aérea. Conversava com o ministro Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, e conversava com o diretor da ANAC também, da agência, e exatamente isso que eles colocam. Primeiro precisa fazer esse tratamento dos resíduos sólidos para dar segurança à aviação, para que esses municípios possam progredir. Então, o senhor veja que é uma junção de atores, que todos esses atores, numa só mesa, possamos construir uma vida melhor para o nosso povo, nosso caboclo, a Amazônia. Nosso povo está lá no interior, que é o aeródromo que é usado. Muitas das vezes não tem nem o aeródromo, a pista é fluvial, que são os rios, e ainda tem esse trabalho dos resíduos sólidos. Eu tenho pensado, eu viajo muito pela 319 de Humaitá a Porto Velho, e eu vi o tratamento que Porto Velho fez de resíduos sólidos ali próximo, já chegando em Porto Velho. Eu acredito que eu ainda não visitei, mas eu estou propenso a visitar, que eu vi um modelo muito bom, assim, de passagem. Porém, eu tenho a certeza que o conhecimento que o senhor tem poderá ajudar muito o nosso estado do Amazonas a resolver esse problema, que é um gargalo aqui para a gente. Com certeza, né? A gente vive hoje um momento de grandes desafios, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com os problemas sociais, da desigualdade, né? A inserção de uma gama enorme de pessoas ainda que não conseguiram se inserir do ponto de vista profissional, social, algumas categorias bastante vulneráveis, em especial nesse tema da gestão de resíduos, como os catadoras de material reciclado, mais de 1 milhão. E o tema da reciclagem como um todo, ele permite grandes oportunidades de geração de renda, né? O presidente Lula vai homologar agora o decreto da Lei de Incentivo à Reciclagem, feito pelo deputado Carlos Gomes, né? Um parceiro nosso lá do Rio Grande do Sul, muito querido, amigo querido. Hoje a gente tem 3 grandes frentes parlamentares que defendem o tema da reciclagem. Essa Lei de Incentivo à Reciclagem, que é tipo uma lei Rouanet do setor, já está previsto 316 milhões no orçamento desse ano. Então, renúncia fiscal de 1% da pessoa jurídica, 6% da pessoa física, que pode ser investido em projetos de reciclagem. Né? O presidente Lula também lança agora 4 grandes editais do Cataforte, né? Então, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, mais um edital que a ministra Marina Silva, lançou agora no dia 7 de junho, que é o Dia Nacional da Luta dos Catadores, do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente vai ter mais 100 milhões de recursos disponíveis para investimento na reciclagem. E a gente sabe que esses grandes problemas globais que a gente vive, né?
a perda da biodiversidade, o aumento da poluição, as mudanças climáticas, eles fazem com que a gente tenha que repensar muito a maneira com que a gente vive, como a gente consome produtos, como a gente se desloca. A gente viu no Rio Grande do Sul, né, a maior seca histórica e depois, alguns meses depois, a maior enchente da sua história. Como a gente viu aqui no sul do Amazonas, né, o ano passado, uma seca histórica, depois uma enchente histórica. Então, o mundo está passando por um grande desafio com o aumento do aquecimento global. Metade desse aquecimento global vem dos poluentes climáticos de vida curta, né, os superpoluentes, em especial o metano, o carbono negro, os HFCCs, o ozônio. Uma boa parte deles tem a ver com a gestão inadequada dos resíduos, quando a gente tem lixões, quando a gente tem aterros controlados, emitindo muito metano. Então, assim, os desafios são muito complexos, todos eles. Mas uma coisa é certa, só se adaptar a essa nova realidade e só trabalhar para mitigar, quer dizer, reduzir o impacto da emissão de alguns poluentes, não vai resolver o problema. Nós precisamos de uma transformação dramática da maneira com que a gente vive, com a gente consome, com a gente se desloca, né? Então, não é só a transição energética. O uso de energia representa 55% do impacto das emissões de gases de efeito estufa. Os produtos que a gente consome são quase 40%, 45%. Então, por isso que o governo federal, liderado pelo ministro Haddad, Fernando Haddad, se focou muito num plano de transformação ecológica, né? Que vai desde as finanças verdes, a bioeconomia, a transição energética, a economia circular, vários desses temas. Lançamos o Fundo Clima, né? Voltou a ter recursos, então depois de muitos anos parado, o Fundo Clima anunciou ano passado, e agora, né? Na verdade, a ministra Marina assinou esse ano o cheque para o BNDES, mas desde o ano passado são 10 bilhões de investimento, permite muito investimento na transição energética, muito investimento em resíduos, muito investimento em novas soluções de mobilidade. Então, a gente vai ter que transformar a maneira com que a gente vive nas cidades, como a gente se desloca, reduzindo o número de viagens, usando mais o transporte público, o transporte não motorizado, fazendo a integração do desenvolvimento urbano. Na gestão de resíduos, a gente vai ter que reduzir a quantidade de resíduos gerado. Então, a não geração, a reutilização, né, o refil, o reuso de produtos em outras aplicações e, obviamente, a reciclagem. A reciclagem é uma das maneiras mais simples da gente fazer com que esses materiais voltem a circular. Uma coisa é certa, a economia linear, baseada na extração, consumo e descarte, baseada no combustível fóssil, ela nos levou numa situação de insustentabilidade que a gente vai ter que mudar. Então, obviamente, cada lugar tem seu desafio. A região norte, infelizmente, tem um desafio muito mais complexo, né? Hoje a gente está falando de pelo menos 70% dos municípios da região norte ainda tem lixões ou aterro controlado, né? Então, isso, obviamente, gera ainda um desafio muito grande para a gente. Não é fácil construir aterros sanitários, não é fácil lidar com o resíduo aqui. Eu estou diariamente ajudando e lidando com montes de resíduos de vidros lá em Belém ou em Rio Branco, em cidades que tem um monte de coisa e o setor privado não está fazendo a parte dele. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é muito clara, né, no artigo 33, que o setor privado que vende um produto ele tem que estruturar e implementar a logística reversa. Nós temos barcos aqui que sobem vendendo produtos em todas as cidadezinhas ribeirinhas e ele não recolhe, né? Então, a gente tem que mudar muito, engajar e trazer o setor privado também para fazer a parte dela. Não é justo que uma senhora lá da periferia, né, aqui na Zona Leste ou qualquer lugar aqui de Manaus ou de uma periferia de São Paulo ou outras grandes cidades, ela pague pelo custo do recolhimento do resíduo que não é dela. Porque a classe média alta gera 2, 3 quilos de resíduos por dia. Já a classe baixa gera menos de meio quilo por dia. Então, não é justo que se pague no imposto de todo mundo, no orçamento, isso. Então, a gente vai ter que mudar muita coisa. São grandes esses desafios. Por isso, parabenizá-lo, deputado, primeiro, por trazer esse debate, né? Uma frente parlamentar de cidade inteligente e sustentável é muito importante. A maior parte das pessoas vive nas cidades. Buscar uma cidade mais inteligente é buscar eficiência. É usar a tecnologia de informação disponível, é usar as capacidades disponíveis na cidade para gerar
redução de desperdícios, mais eficiência, uso de tecnologias de informação para que a cidade funcione melhor, seja na segurança, seja na mobilidade, seja na gestão de resíduos, na promoção dessa circularidade, seja na inserção social e econômica. Para mim, não existe desenvolvimento que não seja sustentável. Essa dicotomia entre o meio ambiente e o desenvolvimento é uma dicotomia que ficou para trás do século passado. Hoje em dia, já há muito tempo, a gente sabe que o desenvolvimento precisa ser sustentável. E é muito bom ver debates como esse, onde a gente pode se aprofundar do ponto de vista de legislação, de decretos e como envolver a sociedade para cumprir o papel dela que ela precisa. Secretário, eu acredito que falta, no meu ponto de vista, isso que o senhor coloca aqui, chegar em todas as camadas sociais, né? Porque muitas das vezes é essa dificuldade de fazer a pessoa entender, como o senhor bem falou, na ida dos barcos, vendendo os produtos, e na volta não recolhe nada. Quer dizer, então essa falta de... essa comunicação que precisamos mais debates como esse, mais bate-papo como esse, mais audiências públicas. Eu deslumbro muito para audiências públicas, principalmente pela que eu já coordenei aqui, uma comissão de defesa do consumidor, e nós conseguimos mitigar muitos problemas com esse bate-papo direto com as pessoas, exatamente aquelas pessoas que se consideram invisíveis, aquelas pessoas que muitas das vezes simples, mas que têm grandes contribuição a fazer. E eu queria saber do senhor como que esse projeto, esse programa que foi lançado agora em Cidade Verde Resilientes, funciona. Como que esse programa vai abraçar isso? De que maneira? Porque nós queremos nos colocar à disposição para poder ser esse link aqui, para poder visitar. Eu já visito os municípios, para que possamos, através da frente parlamentar que nós estamos lá presidindo, com a ajuda do Maurílio, poder fazer essas audiências públicas nos municípios, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades originárias, porque nós precisamos envolver tudo e a todos, o privado, o público, sociedade civil organizada, para que possamos chegar nesse objetivo. Então, essa Cidade Verde Resiliente, esse programa que está fresquinho, como que ele vai abraçar o Brasil e fazer o Brasil respirar melhor? Bem, deputado, assim, a ministra Marina, quando ela voltou, ela ficou muito focada nisso, em reconstruir o CISNAMA, né? Todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que inclui os entes federais, estaduais, municipais. A gente recriou a Comissão Tripartite Nacional, onde todos os órgãos participam. Foi recriado o decreto das comissões tripartites estaduais. A maior parte dos estados já está criando a sua, né? Com a reconstrução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Inclusive, há 2 semanas atrás, a gente aprovou uma resolução histórica, depois de 30 anos de debate. Pela primeira vez, aprovamos os padrões de qualidade do ar para reduzir a emissão de poluentes. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas a Amazônia hoje, né, em especial aqui o estado do Amazonas, Rondônia, Acre, uma parte do Pará, mais o sul, né, do Amazonas, não tanto aqui, tem hoje a pior qualidade do ar do Brasil, que é uma grande ironia, né? A gente está no centro da maior floresta tropical do planeta, maior biodiversidade, e temos a pior qualidade do ar do Brasil. A qualidade do ar em cidades amazônicas é pior do que São Paulo, do que Rio de Janeiro. Então, a Amazônia ainda perde 4, 5 anos de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba. É assustador isso. E, obviamente, isso não é justo com quem vive aqui, né? Então, a gente vem trabalhando muito essas pautas transversais. O programa Cidades Verdes Resilientes, ele é um programa que nasce agora depois de mais de 1 ano de debate. O Ministério do Meio Ambiente tinha um programa chamado Cidades Mais Verdes, que era uma portaria só do Ministério, que praticamente ali criou uma ferramenta que era importante, o cadastro ambiental urbano, para ajudar prefeituras a cadastrar suas áreas verdes, mas ele não tinha recurso, ele não tinha muita ação do ponto de vista prático. Aí, quando eu assumi no início do ano, né, com o vídeo da ministra Marina, analisando os programas que existiam, os programas que eram bons do antigo governo, a gente continuou, né, alguns que a gente achava que precisava mexer, incluindo esse, que tinha lá um programa Cidades Verdes. Eu falei, bem, não vamos deixar só um programa de Cidades Verdes para o Ministério do Meio Ambiente. Então, vamos deixar esse programa de lado e vamos criar um programa novo.
entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque aí esses 3 ministérios juntos, eles conseguem se articular, coordenar suas ações para apoiar os municípios de uma maneira mais efetiva. Então, o objetivo do programa Cidade Verde Resiliente é integrar as políticas urbanas, ambientais, climáticas, de inovação e unificar os recursos e orçamento desses 3 ministérios, toda a cooperação internacional, todas as ações de investimentos que são feitas nos municípios, passar por esse programa, para que a gente possa coordenar as ações, criar capacitações, normas, ações que possam fazer esse recurso chegar de uma maneira mais efetiva. Então, a gente cria um conselho gestor, onde os municípios, as associações de municípios e os estados participam. Eles vão debater e incluir as prioridades que vão vir de baixo. Não é o governo federal que tem que dizer o que o município de Manaus tem que fazer ou vai fazer. É Manaus ouvindo a sociedade, né, local que nos diz. E lá nós vamos criar indicadores de monitoramento, de custo-benefício, custo-eficácia da implementação da política, para que as próximas fases do PAC, para que recursos de emendas parlamentares, para que várias ações que o governo federal faça, sejam coordenadas para ter um impacto melhor. Então, esse é o objetivo do programa. A gente tem os eixos estratégicos, que é a gestão de área verde e arborização. Lançamos essa semana a Estratégia Nacional para construir a Estratégia Nacional de Arborização, uso e ocupação do solo, economia circular e gestão de resíduos, mobilidade sustentável e tecnologias de baixo carbono para cidades. Então, a gente acredita que com esses eixos de atuação, os 3 principais ministérios que coordenam, né? Então vai ser uma coordenação rotativa entre os 3 ministérios, temos mais 15 ministérios que participam, né, para poder integrar suas políticas, todas as associações de municípios e de estados, consórcios, e juntos a gente quer ter um diagnóstico dos desafios urbanos, e um plano de ação mais focado na implementação de medidas para melhorar a qualidade ambiental urbana. A maior parte dos brasileiros vive na cidade. Obviamente, é muito importante a gente lidar com a questão do desmatamento, né? O ano passado reduzimos 50% do desmatamento, esse ano 40% aqui na região amazônica. A Mata Atlântica também teve uma redução significativa de desmatamento. O Cerrado, infelizmente, ainda não. O ano passado ainda foi um crescimento do desmatamento. Lembrando que o desmatamento do Cerrado é legal, é permitido por lei, né? Então, a própria sociedade vai ter que lidar com isso, que o Cerrado é o grande berço das águas do Brasil. E esse ano, já de janeiro a junho, a gente conseguiu reduzir o desmatamento do Cerrado. Mas, obviamente, que a política ambiental ela não é só o desmatamento. Essa é uma parte importante do problema. Agora, as pessoas vivem na cidade, as pessoas adoecem nas cidades em função da má gestão de resíduos, dos impactos da poluição, né, dos problemas associados à falta de mobilidade. A falta de mobilidade, a falta de oportunidades no transporte público gera oportunidades de emprego. Pessoas não podem trabalhar porque não têm acesso à mobilidade. Se você fica 1, 2, 3 horas no deslocamento, você não tem tempo de dedicar ao seu filho, a estudar com seu filho, a passar momentos de lazer com a sua família. Então, isso prejudica muito o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas. E o objetivo desse programa é isso, ter diagnósticos claros, indicadores concretos, que possam influenciar a decisão do investimento federal, dos recursos internacionais, bancos de fomento. A gente fechou parceria com praticamente todos os bancos de desenvolvimento nacionais e internacionais, as grandes agências de cooperação internacional, desde Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco do BRICS, né? WRI, TDP, essas grandes organizações internacionais que canalizam recursos de investimento. E o nosso objetivo agora é trabalhar com os municípios para todos atuarem conjuntamente, coordenadamente, para entregar o melhor da qualidade ambiental urbana. Meus amigos, secretário, quando a coisa é boa, o tempo passa rápido. Já estamos dizendo aqui que já estamos caminhando para o fim. Mas eu quero agradecer, secretário Adalberto, pela sua participação, pela sua vinda aqui a Manaus. Esse G20 que está sendo importante aqui, que vai compilar vários dados para a reunião que vai ter em Belém do Pará. Né? Eu tenho a certeza que a contribuição é muito importante aqui. Manaus, o Amazonas se coloca nesse centro de debate muito importante. E eu quero agradecer ao Maurílio, quero agradecer, secretário, por aceitar o convite e colocar à disposição. Estamos aqui à sua disposição, para esse debate tão importante, para que a gente possa colaborar com esse programa tão importante, não só para Manaus, não só para o Amazonas, mas para o Brasil e também vai ajudar o mundo, que eu tenho a certeza absoluta
disso. Muito obrigado e sinto-se bem, sempre convidado a sempre retornar. Muitas vezes já veio em Manaus. Eu acredito que o secretário já comeu jaraqui. Eu acredito também que ele já comeu o nosso x-caboquinho. Bem que o Tucumã está com preço bem alto nessa época. Não, comi hoje. Hoje no coffee break do evento tinha... Mas muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui, pela nossa vinda aqui nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço, deputado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né, com todos que nos ouvem no podcast. Parabéns pelo trabalho. A gente precisa debater cada vez mais cidades sustentáveis e inteligentes, porque a questão ambiental, ela potencializa muito o desenvolvimento econômico, social, a redução da desigualdade. Cidades mais inteligentes são cidades mais produtivas, mais eficientes, que ajudam todos a viver melhor. Parabéns. Obrigado, Maurílio. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, secretário. A gente fica muito feliz, né, principalmente com a iniciativa, né, que o deputado preside em relação à frente parlamentar e a sua também iniciativa frente ao Ministério, né, de conversar, dialogar e propor políticas públicas boas relacionadas a essa pauta. Muito obrigado a todos. Meus amigos, é assim que construímos políticas públicas estruturantes, dialogando, conversando, respeitando, porque o maior interessado dessas políticas públicas é você que está do outro lado. É a população, é o nosso povo, não só da Amazônia Legal, mas de todo o Brasil. Eu parabenizo a todo o Ministério, todo o governo, por essa integração de vários ministérios. Ontem eu estava ouvindo a ministra Simone Tebet e o ministro Jader e pude perceber a integração que tem nessa política transversal de diálogo entre os ministérios para beneficiar você que está do outro lado. Um forte abraço e nos acompanhe e no próximo encontro vamos estar juntos. Um abraço, tchau.